Bom, me chamo João Pedro e agora eu vou explicar um pouco sobre o teorema do valor médio e depois, consequentemente, os meninos vão apresentar a área entre curvas. Bom, o teorema do valor médio integral, a definição diz o seguinte: para se calcular o teorema do valor médio, é preciso que a função ela seja contínua de A a B no intervalo fechado e seja derivável nesse intervalo. Ou seja, se, consequentemente, B tem que ser menor do que A no intervalo, pertencer aos reais ser contínuo no intervalo fechado de A e B, então vai existir sempre, necessariamente, um ser que vai estar dentro desse intervalo, entre A e B e B e A. Ou seja, sabemos que para o cálculo de uma área, de um retângulo, a área de um retângulo vai ser base x altura. Ok, isso a gente sabe desde lá do ensino fundamental. A base de um retângulo ela vai ser definida, nesse caso aqui, como B menos A. E a altura, quem vai nos dar, vai ser o valor médio que a gente vai encontrar. Vai ser, no caso, f de x, de C. A partir dessa definição aqui, houve estudos que chegou a essa simplificação aqui. Que o comprimento, esse comprimento aqui, a gente vai chamar de ΔX. ΔX vai ser B menos A dividido por N partes. Ou seja, esse intervalo aqui, a gente consegue dividir ele em infinitas partes que a gente pode chamar de x1, x2, xn, infinitas. Ok. Isso daqui vai ser o comprimento. E a altura, a gente pode interpretar da seguinte forma: x1 mais x1, x2, x3, xn, dividido por N partes também. Ou seja, aqui dentro vai ter um C1, vai ter um C2, Cn, não importa o número. A partir dessa definição de comprimento, a gente pode trabalhar ela da seguinte forma, para substituir essa fórmula aqui. Que o N vai ser igual a B menos A dividido por ΔX. Pronto. Com essa manipulação aqui, a gente pode substituir naquela fórmula que eu coloquei aqui da altura, que vai ficar igual a B menos A. Isso aqui nada mais do que beta primeira e multiplica pelo inverso da segunda, está de baixo. Ou seja, ΔX sobre B menos A. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre B menos A F de x sobre ΔX. Ou seja, aqui representa mais ou menos onde que chegar os matemáticos que descobriram o teorema do valor médio. A partir daqui, a gente vai interpretar da seguinte forma: como aqui a gente interpretou esse intervalo aqui de comprimento podia ser dividido em N partes, e essa altura aqui podia ser dividida em N partes, a gente vai interpretar da seguinte forma. E o somatório dessa fórmula aqui, que vai de iésimas partes até N,
do Δx, isso aqui nada mais do que vai ser a integral de AB de 1 sobre B menos A de f de x dx. Aí se pergunta, esse intervalo de integração, você tirou de onde? Nada mais do que aqui. Aqui na variação do comprimento da base, isso aqui não é B menos A? Isso aqui, a gente passa para cá. Ou seja, B menos A. Pronto. A partir daqui, os meninos vão explicar mais na frente, vai chegar na fórmula que eu tinha falado atrás. Isso aqui nada mais do que vai ser f de c vezes B menos A. Vou pausar, aí eu vou fazer a demonstração. Daremos o valor médio, a aplicação na derivada e na integral. Se uma função f de x é contínua em um intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, na derivada, podemos calcular um f de c, e esse f de c vai ser responsável por descobrir uma ou mais das tangentes da função. Nesse caso aqui, eu exemplifiquei com uma função qualquer, um f de x, onde é possível encontrar dois f de c, um na parte superior do gráfico e na parte inferior. Esse f de c é responsável por ter a mesma inclinação da reta secante, que é a reta que liga os dois pontos. E é possível encontrar por a fórmula f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a. O f' de c vai ser sempre igual a zero. Já na integral, podemos usar o teorema do valor médio para encontrar um c, onde esse c vai ser responsável por facilitar no cálculo da área desse gráfico. Por exemplo, nesse gráfico aqui temos uma função f de x contínua em intervalo AB, onde podemos encontrar esse c, que o a e o b, que foi chamado de Δx, lá quando o Pedro estava explicando o teorema, vai ser a base desse retângulo. E o f de c, que é o f médio, vai ser a altura, facilitando assim o cálculo da integral. Esse f de c pode ser encontrado por a seguinte expressão, que é a integral de a até b do f de x dx é igual ao f de c vezes b menos a. Eu me chamo Matheus, vou demonstrar aqui um exemplo, né, do teorema do valor médio numa função. Nesse exemplo, aqui diz: encontre o valor médio da função f de x igual a 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2. Para calcular isso aqui, a gente vai usar aquela formulazinha do valor médio. E no caso, é esse aqui. O valor médio vai ser igual a 1 sobre b menos a, da integral de a até b, função de f de x dx. Substituindo os valores desse exemplo na fórmula, a gente vai ter o seguinte: 1 sobre, quem é b? É 2, e a é menos 1, no caso vai ficar menos 1, integral de menos 1 a 2, e o f de x vai ser 1 mais x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, dx. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte: vai ficar 1 sobre, menos com menos vai dar mais, no caso vai ficar 2 mais 1, para 1 sobre 3. Integral de 1 vai ser x, mais integral de 2 ao quadrado vai ser, de x ao quadrado, vai ser x ao cubo sobre 3. E os limites de integração. Resolvendo ali, aplicando os limites de integração nesse cálculo, a gente vai ter 1 sobre 3 vezes, calculando o primeiro limite de integração de b, que é de 2, vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo fica 8 sobre 3. Menos, substituindo o segundo limite de integração menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3. Menos 1 ao cubo vai ser
1, menos com mais, quer dizer, menos 1 fica menos 1. Aí menos 1 com mais aqui vai ficar menos 1 sobre 3. Aí a gente vai ter que resolver essa equação. Vai ficar menos 1 sobre 3 vezes 2 vezes 3 vai dar 6, mais 8 dá 14 sobre 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos com menos vai ficar mais 4 sobre 3. Resolvendo isso aqui, fica 1 sobre 3 vezes soma de frações com base igual, repete embaixo e soma em cima, fica 18 sobre 3. Isso aqui vai dar igual 1 vezes 18, 18, 3 vezes 3, 9. Vai ser igual a 2 unidades de área. Fazer outro exercício, no caso 2, do teorema do valor médio. Como foi visto, no teorema do valor médio, se uma função pertencente no intervalo de AB ela for contínua, sempre vai ter um número C presente nela. Deste fato, vamos utilizar o exemplo proposto por Matheus na questão seguinte e aplicar a fórmula descoberta no teorema. Então vai ficar o seguinte: raiz, ou integral de menos 1 a 2, no intervalo de menos 1 a 2, de f de x vai ser igual à função de um número c sobre b, o limite inferior, sobre o limite superior, que é b menos a, que é 2 menos 1. Assim como o resultado foi um resultado particular no caso anterior, o resultado foi igual a 2. Então, esse limite, a função média, para este caso, é 2 também. A função média para esse caso é 2. Então, podemos explicar do seguinte fato, que a função média, no seguinte caso, que a função de um número C é igual à função média, que é igual a 2. A2, que é igual à área 2, que pode ser exemplificado dessa outra forma, assim, para mostrar os intervalos que estão pertencentes neste limite de AB quando ele for de menos 1 a 2, que no caso vai ficar assim: 1 mais C, que é o número ao quadrado, o número pertencente, o número do intervalo, igual a 2, que foi o valor da área. Fazendo a manipulação aqui, vai ficar C é igual a mais ou menos 1. Com isso, percebe-se que não tem apenas um número nesse intervalo, e são 2, porque ele vai do intervalo de menos 1 a 1. Vou explicar a segunda parte do trabalho, que é a área entre curvas. Vou fazer a introdução do assunto. Bom, como o professor Leonardo já tinha explicado anteriormente, a gente consegue calcular a área entre curvas de uma função sobre o eixo a partir da seguinte fórmula. Tá? A integral de AB de f de x dx. Ok, todos nós sabemos isso aqui. Porém, para chegar disso daqui até isso aqui, houve passos antes, em que era calculado da seguinte forma. Existe um matemático que ajudou no desenvolvimento dessa forma, que desenvolveu a soma de Riemann. E aí somamos. Riemann expressou da seguinte forma: se a gente aproximasse, dividisse esse intervalo aqui em enésimas partes e pegasse pontos médios entre esses intervalos aqui e chamasse C1, C2, C3, C4, C5, a gente consegue calcular a área de um retângulo, ou seja, a área de um retângulo. Delta x é um intervalo enésimo vezes o f de CI. O CI qualquer, no caso.
Isso daqui a gente é possível calcular. Só que tem um problema nesse tipo de cálculo da soma de rima. Quando a gente calcular a área aqui, vai ficar sempre vários pequenos espaços sobrando acima da curva. O que se foi pensado então? Se a gente aproximasse esse intervalo aqui de enésimas partes ao infinito e esses intervalos aqui da altura da mesma forma ao infinito, ou seja, n tendendo ao infinito, e a gente fez esse somatório aqui, da enésima, ou seja, do limite de n tendendo ao infinito, do somatório da enésima até n de f de c o ΔX, a gente teve o cálculo da área. A gente sabendo agora como calcula, relembrou, né, no caso, como calcula uma função sobre o eixo, agora a gente vai trabalhar com duas ou mais funções. Necessariamente, para a gente calcular a área de duas funções, ela tem que respeitar a seguinte definição. f de x tem que ser maior que o f, a g de x tem que ser contínua de a a b no intervalo fechado para todo x pertencente ao intervalo fechado de a a b. Como na primeira definição da soma de rima de uma função em relação ao eixo, aqui não vai ser nada diferente. A gente só vai acrescentar uma função a mais e seguir as mesmas ideias. Ou seja, o cálculo da função vai ser f de x menos f de g. Isso aqui vai ser nada mais do que a nossa altura. Ou seja, esse ponto até aqui em enésimas partes. Ou seja, pode ter um ponto aqui, pode ter um ponto aqui, outro ponto aqui. Ou seja, isso aqui vai ser nossa altura vezes o comprimento. Agora segue-se a mesma ideia da soma de rima. O que é que a gente vai trabalhar? O somatório do limite n tendendo ao infinito, o somatório da enésima parte até n de f de x menos g de x vezes o comprimento de a e b, de a a b é igual à integral de a a b de f de x menos g de x dx. Essa daqui vai ser a fórmula universal para cálculo de área entre curvas, que os meninos vão explicar exemplos e vão explicar os casos nos próximos passos agora do vídeo. O que é que tem que perguntar? Isso é só em termos de área? Sim, a parte do tempo de área da parte quando ele está atendendo a um infinito. Quando ele está atendendo a infinito, o que isso significa? Sim. Quando eu estava explicando aqui que a soma de rima, quando ele tende ao infinito, eu subdivido isso aqui em várias repartições, esse intervalo aqui. Isso. Quando a gente subdivide isso aqui e faz pela altura, a gente não viu que isso aqui sempre vai passar os retângulos, a soma dos retângulos? O que foi que ele pensou quando ele fez a soma tendendo ao infinito? E se ele aproximasse isso daqui cada vez mais tendendo ao infinito, ou seja, em vários pontos infinitos de A a B, ele teria uma forma mais aproximada do cálculo dessa área aqui. Aí, através dessa fórmula aqui, se consegue um valor praticamente exato. É aí que os caras calculam, exemplo, a área do município. Eles calculam através de integrais e de outros cálculos mais avançados. Aqui segue o mesmo passo, quando isso daqui tende ao infinito. Isso daqui vai tender ao infinito, isso daqui vai tender ao infinito também. Por quê? Dentro desse espaço aqui da altura, vai ter infinitos pontos que vão nos ajudar a calcular essa área, e essa variação de tamanho, do comprimento de B menos A, vai seguir essa mesma lógica aqui, porque ele não muda. Está entendendo? Ou seja, aqui existem vários pontos que vão nos ajudar a definir esses quadrados também. Ou seja, se a gente conseguir o que Riemann queria, antes de ele ter esse pensamento de entender o cálculo ao infinito, aqui teria quadrados passando.
dos dois lados. Ou seja, a gente encontraria o mesmo problema de a área não ter um valor exato, entende? A gente entendendo o infinito, a gente consegue aproximar mais esse valor e encontrar uma área mais exata daquilo que a gente quer. E aí pessoal, eu sou o Luiz Antônio e vou complementar o que o João Pedro já falou aqui sobre área de curvas e com relação ao primeiro caso. Lembrando que tem 3 casos. Aí esse primeiro caso, como vocês podem observar aqui, e como o menino já apresentaram, era com relação a uma curva. E áreas entre curvas vai trabalhar com duas curvas, né? Duas funções. E no caso vai ser f de x sempre vai para cima e a g de x. Né? Daí quando vocês podem observar que esse primeiro caso ele determina só a questão do eixo. Vocês podem observar que o eixo x vai estar sempre acima do eixo x, no caso 1. Ou então com relação ao eixo y também. Pode ser com relação ao eixo y que não vai mudar nada. Aí vou definir aqui só a questão da função f de x pode ser maior ou igual a 0 e g de x maior ou igual a 0. E determinado pelo João Pedro apresentou com relação à fórmula de Riemann. Sim, essa questão também da área de curva, como eu falei, a função f de x é sempre maior ou igual a g de x. E delimitada entre o ponto A e B. Ou então assim, eu termino aqui, x pertence a A e B. Aí, fazendo a distribuição dessa integral, dessas duas funções, podemos observar f de x dx e g de x dx pode ser simplificado, como é o mesmo limite de integração, aí a gente vai chegar justamente à definição de Riemann, a fórmula de Riemann, que vai ficar integral de A entre B e f de x menos g de x dx. Aqui a gente chega na definição que o Pedro tinha falado anteriormente, a fórmula de Riemann. Aí, bem resumidamente, é sobre isso. Né? Esse primeiro caso vai tratar justamente dessa questão, para calcular essa área acima do eixo x. E utilizando essa fórmula. Quando aqui eu trouxe um exemplo aqui para ser resolvido. Aí trata. Encontre a área limitada, delimitada pelas curvas dadas. Aqui já foi dado todo f de x. Lembrando que f de x tem que ser sempre a curva que está acima. Que no caso vai ser essa daqui. F de x e g de x. Como também determinou já o limite de integração, né? Que vai sair de 0 até esse ponto aqui. 2. Aí aqui nós vamos fazer o cálculo da integral definida de cada função e depois que calcular a gente vai chegar nessa fórmula aqui e diminuir esse valor, a gente vai achar essa área. Nesse caso, delimitada de 0 a 2, função e x mais 4x ser igual, usando o teorema fundamental cálculo 4, temos que ficar x ao cubo sobre 3
3 mais 4x ao cubo sobre 2. Aqui nós podemos simplificar, no caso vai ficar 2x. E aqui, colocando um limite de integração, para estar aí melhor, colocando um limite de integração, a gente vai substituir 2, já aqui 0, vai fazer só um lado da integração utilizando o teorema fundamental do cálculo, que vai ficar 2 ao cubo sobre 3 mais fazemos o cálculo aqui, K8 sobre 3 mais, se lembrando, desculpa, eu esqueci do sinal de menos, sinal negativo aqui, então sinal negativo, e calculando aqui, aí resolvendo essa equação aqui, caminho 4, aí 16, 3. Isso aqui foi a função de f de x, né? Tu guarda o fx ali, lá em cima, volta lá, vai ficar melhor. Fx é igual a 16 sobre 13. Aí, faltou espaço. Passa aqui no branco. Vou apagar. Tu marca lá para poder ver melhor o quadro, quando for copiar. Aí da mesma forma para g de x, né? É limitada ali, definida de 0 a 2. Aí temos só aqui g de x, que é bem mais simples. Aí, aqui foi a função g de x, já achei a função f de x, g de x, aí já vou substituir isso aqui, temos que de x menos g de x, né? Ou seja, vai ficar 16 então, isso aqui foi uma resolução com relação ao primeiro caso e falei um pouco sobre como acontece esse primeiro caso. Valeu? E aí fiquei com o caso 2, da área entre curvas. Nesse caso 2, a principal característica é que tanto o f de x como aliás, o f de x é positivo e o g de x, no caso, é negativo. Ou seja, que a função f de x é maior ou igual a zero. E a função g de x é menor ou igual a zero. Que difere dos demais casos. Nesse caso, a gente vai trabalhar da seguinte forma, da mesma forma que foi trabalhado no caso anterior, o Zé Neto, e que a gente vai trabalhar nesse caso também, utilizando o mesmo teorema. Será a área será integral de A até B, integral
Bom, a gente vai agora para o exemplo. Seguir o que foi explicado aí no caso 2. Neste exemplo, que foi apresentado no caso 1, que a área era feita apenas com uma área, foi feita apenas com uma área, aqui nesse caso serão divididas em duas áreas. Foi dado na questão que essa reta aqui é definida por y igual a menos 5. E essa reta aqui, y ao quadrado, é igual a 2x menos 2. Uma dela aqui vai ficar a raiz de 2x menos 2. E a gente vai dividir ela em duas áreas. Uma que o limite de integração vai de 1 a 3, e a outra vai de 3 até 9. Ou seja, essa área aqui a gente vai chamar de A1, A1. E esta outra área aqui e definiremos como sendo A2. Em A1 será a integral de 1 até 3 de raiz de 2x menos 2 dx para A1. E A2 será a integral definida de 3 até 9 de raiz de 2 menos 2 menos x menos 5. Esse é da forma. Aí, para definir esse resultado, a gente vai fazer a soma, onde a área total será igual a área 1 mais a área 2. Não vou fazer a substituição aqui, mas quando a gente fizer toda a substituição da área 1 da área 2, fizer a soma, e ambas a gente vai encontrar o valor de 18 unidades de área. Só se lembrar ali que na área 1, como ela é simétrica ao eixo, tem que ser 2 vezes ela lá em cima, na área 1. Então, 2 vezes ela? Sim, 2 vezes ela. Tá entendendo? Porque quando você for colocar lá, por exemplo, f de x menos g de x, vai ficar raiz de 2x menos 2 Sim. menos... Aqui. Não, isso aqui, né? Né? Aí fica certo. Isso, não sai. Corrigindo aqui. São duas vezes a área. Aí. Porque aqui, como aqui é a área 1, como a gente está interpretando ela como uma parábola, que vai ser um lado positivo. Positivo. É verdade. Não, positivo e negativo, verdade. E desse lado aqui, vai ser positivo. Positivo. Por quê? O gráfico dessa daqui, tudo que está acima do eixo X, nesse sentido aqui é positivo e tudo que está para baixo é negativo. E aqui está positivo, né? Se eu fosse aqui para baixo, isso vai ser negativo. Isso. Meu nome é Paulo e eu fiquei para explicar o terceiro caso. O terceiro caso nada mais é de quando as duas retas estão abaixo do eixo X. Quer dizer, que as duas são negativas. F de x menor do que zero e g de x menor do que zero. E a gente sempre tem que pegar o f de x como sendo maior do que o g de x. Ou seja, a reta que está mais próxima ao eixo x.
No caso, queremos calcular a área A. Ou seja, temos que pegar a reta g de x e diminuir com a reta f de x. Sendo que a área da reta f de x é essa área B. Então nós temos que B é igual a menos a integral de f de x. Como a gente quer encontrar a área A, a gente teremos que a integral de A até B, porque aqui é A e aqui é B. A gente quer calcular a área do ponto entre A e B. A gente tem que g de x dx é igual a menos b e menos a área de A. Fazendo a manipulação, já que a gente quer encontrar a área de A, vamos jogar a área de A para depois da igualdade. Aí temos que A é igual a menos a área de B menos a área de B menos a integral de g de x, que foi para depois da igualdade, então ela ficou negativa. Que é g de x dx. Sendo que a área de menos B a gente já tem B. Como aqui é menos e aqui é menos, a gente vem com ela positiva. Vai ficar A é igual a integral de f de x dx. O menos, que é o menos da forma, menos g de x, a integral de g de x dx. Só retificando aqui, que é do ponto A ao ponto B. Ponto A ao ponto B. Ponto A ao ponto B. Aqui, aplicando uma das propriedades da integral, diz que a vezes integral pode se formar em uma. Então teremos que integral de A a B é igual a f de x menos g de x dx. E aqui a gente encontra a fórmula, a mesma fórmula que encontramos em todos os outros casos. Bom, primeiramente, vamos falar sobre um pouco dos exemplos. Eu não encontrei nenhum exemplo que remetesse a esse caso, infelizmente. Então, eu quis pegar o exercício do primeiro caso e inverter ele, porque torna sendo a mesma coisa. Aqui a gente tem, no primeiro caso, esse aqui é o primeiro caso, e esse aqui é o terceiro caso. Então aqui é basicamente um espelho, porque aqui todas as duas retas são positivas e aqui todas as duas retas acabam sendo negativas. Como o nosso colega Zé Neto já tinha explicado, já tinha resolvido esse caso, a gente já vai pegar o embalo e mostrar que o f de x
que dá 16 sobre 3, e o g de x, que dá 8 sobre 3, 8 sobre 3, a gente já joga dessa fórmula e consegue encontrar o mesmo resultado. Em alguns casos, é mais fácil calcular a área da função considerando o x como uma função de y. Para considerar esse cálculo, vamos ter que fazer algumas transformações. O x1 vai ser igual a fy e o x2 vai ser gy. Assim, a função que anteriormente era dada por a integral de a a b de f de x menos g de x dx vai ser tida como a integral de d de c a d de xr menos xr dy. O xr vai ser o y à esquerda, à direita, e o xr o y à esquerda. Agora, um exemplo. Encontre a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola x ao quadrado igual a 2x mais 6. Para realizarmos esse cálculo, é necessário inicialmente fazer umas transformações do x para o y. Aqui, substituindo a função, ele vai ficar y ao quadrado igual a 2x mais 6, onde o y ao quadrado vai ser igual a 2y mais 1 mais 6. E o 2y mais 8 vai ser igual a y ao quadrado menos 2y menos 8. Vai dar igual a 0. E o y vai ser igual a menos 2 ou y igual a 4. Assim encontramos os pontos de intersecção da função. Os dois pontos de intersecção para poder realizar o cálculo. Aqui, para encontrar o ponto, já que a gente só tem os dados do x, fazemos a troca, isolando o x na função, para encontrar o valor de y. Assim sendo, encontramos que o x e o y é igual a x. Encontramos que o y é 5 e 4 e menos 1 e 2. Agora é só jogar na fórmula integral, que a área vai de c até d, no caso é menos 2 e 4, do xr menos o xr, dy. Substituindo, vai ficar a integral de menos 2 até 4, y mais 1, menos y ao quadrado sobre 2, menos 3 dy. Realizando os cálculos, a integral dá igual a 18. Uma observação é que podemos ter encontrado a área do exemplo acima em relação ao x, só que aí isso é mais complexo, como foi o caso que o Davi explicou. Com isso, algumas vezes o método se torna mais eficaz e mais simples, facilitando o cálculo.